Bom, queria começar essa mesa agradecendo primeiramente as artistas da mostra, todas elas, não só as nossas convidadas para a conversa de hoje. É, Obviamente, sem a participação das artistas não haveria exposição, né? Então, a gente queria agradecer a confiança no nosso trabalho de produzir esse evento. E já estendo o meu agradecimento também ao espaço que está nos recebendo, o Centro Cultural Justiça Federal, aqui no Rio de Janeiro, que é um espaço de muito prestígio aqui na cidade, num lugar que eu chamo de filé mignon da cultura carioca, e que nos recebeu, nos acolheu de uma maneira muito, posso usar a palavra afetuosa, assim, principalmente para tempos neoliberais que temos vivido, a convivência com todo mundo aqui tem sido algo muito acolhedor. Eu queria começar, não vou me estender, porque, como eu comentei com a Karina agora há pouco, o pessoal veio ouvir as artistas, não a mediadora. Então, eu queria só apresentar brevemente o que é o grupo de pesquisa e ação artística latinas, práticas artísticas contracoloniais, composto por mim, pela Raquel Rodrigues e pela Guadalupe Carrizo, as três curadoras e produtoras da mostra, e falar muito brevemente também sobre o que é a exposição, porque como a gente já comentou também, a gente está dentro da sala de exposição agora. Então, aqui ao meu lado esquerdo estão as cartas na parede, e à minha frente, que é o fundo da sala, tá a sala de exibição e os vídeos estão passando nesse instante simultâneo que a gente está conversando aqui. A mostra está rodando aqui junto com a gente. Então, eu queria falar sobre o nosso grupo. Nós somos um grupo de arte política, formado por nós três, que já citei. As três são artistas, educadoras e pesquisadoras. Desde 2023, a gente tem realizado intervenções urbanas, exposições e ciclos de debate. Como método, nós elegemos a união entre a compreensão teórica e a prática artística, para abordar questões contemporâneas urgentes, como o feminismo, a ecologia e o anticapitalismo, que são as principais vertentes de pesquisa. Claro que abrange muitas outras, mas tem uma estrutura a partir dessas três lutas específicas. Sobre a mostra, para ficar registrado, né, porque as artistas sabem do que se trata. É, a gente tem aqui entre nós a Karina Bidaseca, que na verdade ela é uma das idealizadoras do projeto. Talvez, não sei se a Raquel quer contar um pouquinho da versão dela sobre o começo, porque a minha versão de começo ela é já um segundo momento. Eu já estou numa segunda geração de cartas à Mendieta. Então, Raquel, se você quiser falar sobre essa parte, você fica à vontade. Tá, eu conheci a Karina em 2020, né, durante a pandemia. Ela fez a convocatória, né, Cartas para a Ana, que era para fazer uma carta endereçada para a Ana e o vídeo. E na época eu comecei, não terminei. Em 2023, eu conheci a Manuela e falei que eu gostaria de terminar esse trabalho. Coincidentemente, a Guada estava no Brasil. E eu falei, vamos fazer. Eu morava em Cunha na época, vamos fazer o trabalho. Eu queria retomar. E as três toparam. E a gente ficamos em Cunha, fizemos uma imersão, assim, uma espécie de imersão em residência artística. E cada uma fez o seu trabalho. E a partir de, e nesse momento de fazer cada uma fazer os seus trabalhos, a gente saiu de algum lugar aí que a gente gostaria de estender isso para outras mulheres, para outras artistas. E aí foi aí que começou em 2023, assim, e a Manu assim abraçou a causa de pronto, escreveu o projeto, que ela é que manja assim dessa área, a área dela é essa de escrever o projeto e tal, fez sabiamente. E estamos aqui, assim. E agora a Karina estava contando que já o Cartas à Mendieta está numa terceira versão agora esse ano em Buenos Aires também, né, Karina? Fala um pouquinho dessa terceira versão aí, né? Se é que se pode chamar assim. Muchísimas gracias, Manu, Raquel y a las compañeras artistas que están aquí hoy. Primero felicitarlas porque es una muestra bellísima, o sea, por lo veo, lo que podemos ver, no estuve
ahí para presencialmente poder abrazarlas, pero vi que se trataba de una obra hermosísima. Es una artista realmente que potencia, ¿no? Es un magma, como yo digo, un magma volcánica, ¿no? Tiene como una energía que sigue actuando y activando y un dispositivo tan hermoso como es la curaduría, ¿no? Sí, nosotras en 2020, en diciembre, tuvimos justamente el año de la pandemia, si recordamos, en el marco de las jornadas feministas postcoloniales, que este año cumplen 15 años. Elaboramos una idea que fue enviar cartas a Ana Mendieta. En ese momento era cartas a Ana Mendieta y en esta edición es carta de amor a Ana Mendieta, ¿no? Creo que ahí hay como un cambio en la formulación que nos interesaba también depositar en términos de lo que en esas jornadas que habíamos llamado poéticas eróticas de la relación, inspirándonos en Audre Lorde y también en Odor Glisson, queríamos trabajar la idea de vincularnos, ¿no? Cómo la pandemia nos aisló y produjo como esa separación, ¿no? Y cómo el concepto de Glisson, que es un gran ensayista martiniqués, de poner en relación, nos podía vincular desde el eros, ¿no? Desde la fuerza erótica de Audre Lorde. Y allí llegaron como, yo recuerdo exactamente, pero más de 80 cartas o videocartas o poemas. Y fue hermosísimo lo que sucedió y hicimos una muestra itinerante en 5 museos de Argentina, en Museo de Azul aquí en la provincia de Buenos Aires, en Museo en el Chaco, en Río Negro, y en otros 2 museos más, pero fueron muestras virtuales, ¿no? A las cuales no pudimos acceder. Y la exposición también se presentó virtualmente en el seno de las jornadas. Para esta edición estamos invitando de nuevo a esas mismas artistas a que vengan al Congreso, pero también abrir la posibilidad de que otras artistas puedan también escribir cartas de amor a Ana Mendieta, ¿no? Sí, es belíssimo. E muito obrigada, Karina, pela sua fala. Eu já vou passar direto para vocês e eu tinha pensado da gente fazer em ordem alfabética, só para tentar ter algum tipo de lógica sem ser uma escolha minha, assim. E então seria primeiro a primeira pessoa que falaria seria a Gênova Alvarado. Se para você estiver tudo bem, a gente pode começar. Eu quero te pedir para você se apresentar brevemente primeiro, se você quiser falar da sua trajetória, dos seus motivos de pesquisa em arte, né, de como você trabalha, né, porque o seu vídeo aqui na mostra a gente viu, mas assim, para entender mais sobre como é que você trabalha a sua linha de pesquisa, tá bem? Tá, boa tarde, é um prazer. Primeiro que nada, muito obrigada aí vocês pelo convite. Eu me senti muito feliz, né, esse convite aí da Raquel, que a gente tive a oportunidade de se conhecer aqui em Cunha. E, enfim, ela me convidou a participar, me contou do projeto, já num workshop que a gente tinha feito de forma virtual também. E aí eu achei maravilhoso o convite. Eu sou artista visual, sou performer, sou gestora cultural e sou artista venezuelana. Moro aqui no Brasil já desde 2019. Como disse, atualmente moro em Cunha e, assim, basicamente, para essa mostra, né, eu fui, de alguma forma, instigada a escrever uma carta para Ana e eu acho que, assim, o processo de criação do vídeo, né, falando diretamente desse trabalho, veio a partir de uma escrita muito pessoal, muito íntima, né, contando um pouco justamente de minha história como artista migrante, desse processo de deslocamento, né, ele ter que se deslocar de um território a outro e de alguma forma estabelecer essas vinculações, né, desde esse sentimento às vezes de não pertencimento, mas ao mesmo tempo
tentando enraizar, tentando criar novas raízes no território alheio, né? Então, eu acho que essa criação, para esse vídeo, eu escolhi algumas imagens que são mais do arquivo pessoal, dessa minha travessia pelo Brasil. Então, o vídeo, de fato, ele mostra algumas imagens sobre meu percurso por Roraima, que foi por onde eu entrei, né, por Boa Vista, Roraima. Trago algumas memórias, algumas imagens sobre Serra Grande, que é em Bahia, que é o lugar que até hoje eu tenho me sentido mais em casa, nessa minha travessia migrante, justamente por ser um lugar que me acolheu muito bem e por ele me envolver uma paisagem que tem uma vinculação muito forte com o mar, com o rio, com praia, esse imaginário do Caribe, né? Que eu acho que é uma coisa que viaja comigo por ser uma pessoa também que nasceu em um território de costa, assim, né? Tipo, muito próximo do mar, do rio, da praia. Então, integro nesse vídeo algumas dessas imagens e falo um pouco de mim, né? De como é ter sido ser uma mulher artista migrante nesse território e, além de tudo, eu acho que também um lugar de denúncia, né? Uma escrita, é uma carta, de alguma forma eu traduzo nesse vídeo as palavras que eu coloco nessa carta e vou tecendo a partir de uma metáfora do corpo, caça em movimento, essa narrativa, né? É, não sei se tem alguma, digamos, uma relação, eu acho que tem sim uma relação direta com o trabalho de Ana Mendieta, né? Como, digamos assim, essa mulher que deixou um legado, que parte também desse trabalho dela de pertencer, né, de se vincular com suas raízes, um trabalho com a terra, essa vivência de ter sido arrancada desde muito pequena de sua terra natal, né? Então, é uma coisa que eu acho que vincula um pouco essa experiência e eu fiz um exercício, não, como bem íntimo, de tratar de vincular essa minha experiência com essas memórias e esses acontecimentos. De fato, é isso, né? O que eu trabalhei no vídeo. Não sei se tiver alguma pergunta ou alguma questão que mais à frente a gente possa ir costurando entre as artistas convidadas e eu, mas é mais ou menos isso. Sim, Genova, no seu vídeo, uma das coisas que foi muito marcante para mim, que na verdade tem muita conexão com a minha pesquisa também, foi o cenário, um dos cenários que você escolheu e como você começa a sua carta áudio, né? Que é falando das suas filhas e você está dentro de casa realizando tarefas domésticas. E a gente tem muitas participações de pessoas que estão levando a Ana para esse lugar do, da natureza, como você também chega nesse lugar, né, em algum momento do vídeo, mas que esse espaço doméstico, se eu não me engano, só apareceu no seu, assim, como cenário mesmo, né? Porque a pessoa pode ter gravado um vídeo com fundo, mas não como motivo, né? Como você coloca ali, você está varrendo, está cozinhando, está lavando louça. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre por que essa escolha, assim, quais são as suas motivações para tratar como natureza também o seu território doméstico. Então, eu acho que uma coisa que eu escolhi, que foi muito adrede, foi como poder narrar desde meu momento atual, né? Eu estou em um momento em que estou muito justamente cuidando muito de casa, né? Estou com uma bebê pequenininha, né? De apenas 10 meses, então me encontro uma dinâmica que às vezes eu acho que esse lugar doméstico ele me leva, ele me instiga sempre a um lugar de ritualístico, né? Cuidar de casa e trazer isso também dentro para o espaço museístico é uma coisa que está meio, digamos, às vezes deslocado, né? Como fora, é como que se esse tipo de ações ou acontecimentos da uma mulher artista, de uma mãe mulher artista, às vezes não tem espaço, não tem lugar dentro dos espaços museísticos, né? Parece que falar do doméstico é, às vezes, desvincular, mas não. Para mim, por exemplo, estar cuidando de casa, estar cuidando de vida, lavar
a louça, limpar a casa, faz muito parte de meu próprio processo criativo, né? Como eu, a partir desse momento, eu vou criando, digamos, esse roteiro de meu fazer, né? Porque eu cuido de casa. Aí foi tentar fazer uma analogia no qual eu pudesse ritualizar esse cuidado de casa doméstico, da mesma forma que eu ritualizo e creo esses pontos de conexão com a natureza e com o território, né? Então, tem umas imagens onde eu estou lavando louça e ao mesmo tempo eu misturo umas imagens do mergulho, né, da travessia que eu fiz em Roraima, nas águas de Roraima. E essas imagens se vinculam diretamente quando eu estou lavando a louça, né? Então, é uma forma de falar desde adentro, mas conectando-me com ela fora, né? Então, eu acho que esse lugar doméstico, ele é basicamente uma enunciação poética de um ritual que vem desde uma intimidade, caça, de uma subjetividade da mulher, mas que ao mesmo tempo intenta se conectar com o afora, né? Eu cuido de dentro como cuidar de fora. Então, foi uma forma meio que de brincar também com esses tempos, né? Da narração. E tem também umas imagens onde eu conecto a minha filha, né? A minha filha pequena, que eu falo que ela é, de alguma forma, essa semente que me enraiza com esse território. E aí é quando eu começo, de alguma forma, a trazer essas imagens da natureza. Então, eu sinto que o espaço doméstico aqui, ele é uma forma de falar, de alguma forma, de mídia, minha biografia desse cuidado íntimo, mas ao mesmo tempo uma forma de também colocar, né, essa figura da mulher artista, né, dentro de casa, dentro de um museu, também dentro de um espaço museístico, que muitas vezes está desvinculado e a gente não deixa de ser quem é, a gente está sendo o tempo todo, né? Eu não estou, digamos, aqui no trabalho, eu acho que tem imagens que são utilizadas a performatividade, mas não tem uma desvinculação. Ao contrário, para mim não está desvinculado, sino que dialoga junto, né? Essa metáfora do corpo, caça, território, a vida acontecendo faz parte também do processo criativo. E eu sinto que estar cuidando de casa é um momento também em que eu aproveito também, né, para ressignificar isso, não só como uma coisa estética, sino política também, né? Não sei se respondi sua pergunta, Manuela. Eu pensei que você falou sobre trazer a casa para o museu, né? Eu pensei sobre gerar um registro permanente, né? Porque a gente tem os acervos, né? Então, é escancarar e registrar permanentemente um trabalho que tenta ser invisibilizado a todo tempo, né? Então, é um ato de mudança, né? De panorama social. Queria perguntar se vocês se as artistas e as curadoras querem fazer alguma outra pergunta para a Gênova, antes da gente seguir. Para o público aqui presente, eu vou abrir para a pergunta ao final, né? Depois que todas as três tiverem falado. É porque a Gênova, só para esclarecer para quem está aqui, a Gênova pediu para que a gente fizesse em modelo de conversa e não uma exposição de 15 minutos corridos, tá bem? Raquel e Guada não querem fazer perguntas agora, senão eu vou seguir. Não pode seguir, depois pergunta, né? Tá, ok. Gênova, muito obrigada pela sua fala, muito inspirador seu trabalho e a sua presença aqui, sua fala também. E conversamos mais já já, tá? Seguindo a ordem de chamada, agora eu quero convidar a Karina para fazer a fala como artista, participante da mostra. E a Karina vai fazer uma fala expositiva de 15 minutos direto, tá? Então, eu volto para cá daqui a 15 minutos. Até já. Muchas gracias, Manu.
Bueno, me encantó escucharte, Génova, también, y todas las como reverberaciones que produce la fuerza magmática, ¿no? De Ana Mendieta, nacida en Cuba en el año 1948 y víctima de femicidio, ¿no? En Nueva York en el año 1985, justamente se cumpliría en septiembre, el 8 de septiembre, un aniversario más de quien tan solo a los 35 años de edad fue víctima del pecado, ¿no? De esa voracidad de quien ha sido su pareja, el pintor minimalista Carl André, que además fue encontrado culpable, principal responsable de su asesinato cuando cae su cuerpo desde un piso número 33 en Manhattan. Em, Eso implica involucrarnos en una vida, en una historia de vida que nos sumerge en varias como temporalidades, ¿no? Por un lado, aquella Ana que creció en un hogar de clase media, donde su padre, que era abogado, fue parte en su momento en el comienzo de la Revolución Cubana, pero luego fue opositor y ella con su hermana Raquel fueron víctimas de algún modo también de ese secuestro de los niños, ¿no? De lo que se conoce como la Operación Peter Pan, que consistió en llevar a los niñas y niños de los hogares cubanos en plena comienzo de la revolución hacia hogares en Estados Unidos. Y ese fue el principio del gran desarraigo, ¿no? Esa forma de extracción tan fuerte, ¿no? Del cuerpo a territorio donde ella vivía y además donde ella había sido también criada por las amas negras, ¿no? Por eso a mí me interesa tanto y de hecho la obra se llama Agua, Ana Mendieta Kixi. Fue escrita por mí, realizada por Ludmila Lustman, una estudiante de cine de la Universidad de Buenos Aires, en el cual concentramos la idea del agua como el soporte de esa memoria, ¿no? ¿Por qué esto? Primero porque nos situamos en una isla en Cuba, pero dentro de esa isla en un sistema archipelar, lo que se conoce como el pensamiento archipelar, ¿no? Pensemos que el Caribe fue el primer lugar donde la colonización europea ha hecho estragos, ¿no? De hecho, los pueblos indígenas taínos, ¿no? Fueron devastados, ¿no? En el primer contacto del colonizador con los pueblos indígenas, ¿no? No obstante, lo que hace Ana Mendieta es justamente cuando ella comienza luego su vida adolescente hacia la adultez y comienza a desplegar su potencialidad artística, ella comienza a investigar las técnicas de los pueblos taínos, ¿no? Y gran parte de ese esculpido, ¿no? Tiene que ver también con la recuperación de saberes ancestrales. Por eso mi mirada sobre la obra de Mendieta tiene que ver con las propias preguntas y búsquedas y huellas de Mendieta, en tanto el acervo de la ancestralidad indígena taína, pero también yorubá. Creo que hasta el momento lo que se conoce de Ana Mendieta a nivel de historiadoras del arte ha sido una crítica feminista en su momento muy ligada al esencialismo, ¿no? ¿No? En los años 70, cuando Mendieta comienza su despertar de Entran Rechazadas, ¿no? De hecho, ella hace una inmersión muy interesante en la Galería AIR, que tuve ahora justo el gusto de estar hace muy poquito en Nueva York y en Brooklyn, que es la primera galería que fundan las mujeres de color en los Estados Unidos y donde ella hace parte de ese momento fundacional. Eso es bien interesante, ¿por qué? Porque el arte de Mendieta es a plasmar sus siluetas, ¿no? En los elementos de la naturaleza, el agua, el mar, ya sea los ríos, ¿no? Su cuerpo sumergido, pero también el fuego, la fuega, también el aire, ¿sí? Y los cuatro elementos de la naturaleza son de hecho la materialidad con la que ella va a trabajar y va a esculpir no solo las piedras calizas en La Habana, en las escaleras de Jaruco en Guanabo,
el lugar donde tuve la oportunidad de visitar y está totalmente también abandonado, sino que previamente cuando ella comienza a intentar retornar desde Estados Unidos a Iowa hacia Cuba, teniendo mucho miedo, como dice Mendieta, de regresar a esa madre uterina, al útero de la tierra del cual fue arrojada. Ella hace una transición muy interesante en Oaxaca, donde trabaja, hace un trabajo maravilloso, performático en el mar que se llama pájaro de océano, pájaro del océano, ¿no? Esa perfo es bien interesante, ella está como en otras también que uno puede ver, absolutamente cubierta de plumaje en un devenir ave, ¿no? Que también deja como atisbos interesantes para hoy pensar los feminismos multiespecies o lo que es el devenir animal o la animalización, ¿no? De las mujeres, pero también el trabajo que ella hace en las tumbas de las culturas maya, donde ella se sumerge, ¿no? Adentro de las tumbas de los pueblos indígenas y hace performance floreciendo, ¿no? La piedra caliza que ella encuentra en Oaxaca para esculpir es muy similar a la piedra caliza que yo he visto en Cuba. Por ende, creo que las técnicas que ella utilizó, por eso me parece tan interesante ese viaje que yo en mi libro Pájaro del Océano hago sobre el recorrido de sus viajes, donde ella encuentra la materialidad con la cual esculpir, ¿no? Y que luego esas mismas piedras las encuentra nuevamente cuando regresa 3 años antes de su feminicidio a Cuba, ¿no? A La Habana, a Jaruco. Previamente me parecía que era muy interesante aportar en el sentido de varias cuestiones que hacen a los más de 200 films que ella hace con su cámara Super 8 entre los años de 1971 y 1981, donde van a dejar diferentes rastros muy interesantes, donde ella misma va a trabajar con sangre. La sangre es un elemento poderoso que utiliza Mendieta y es muy interesante el por qué, no tanto cuando deja sus rastros corporales en las galerías, en las cajas blancas, justamente, que es de algún modo un cuestionamiento también a lo que es la caja blanca en términos curatoriales, ¿no? Como el museo y como lo que significa esa blanquitud, esa forma de denostar, ¿no? Las culturas indígenas, cuando, como dicen algunos autores, uno coloca en la caja blanca un elemento, un artefacto de una cultura indígena o africana o afrodescendiente y desacopla el alma, ¿no? Entonces esa idea también me parecía que era muy interesante porque ella de algún modo ensucia, ¿sí? Las paredes blancas con los rastros de su sangre, ¿no? Esa es una de las rastros corporales que a mí me llamó mucho la atención, pero también esa sangre era no solo colorear la tinta, sino utilizar la sangre de los animales, sobre todo en muerte de un gallo, donde está Mendieta tomando un gallo por las extremidades con la cabeza cortada y la sangre del animal cae sobre sus piernas, ¿no? La interpretación de esa performance está muy vinculada también a lo que se conoce como la caída del patriarcado, ¿sí? O la muerte del patriarcado, es decir, el gallo asimilándose también a esa conformación de un sistema que ella cuestionó desde el comienzo, tanto patriarcal como sexista como racista, ¿no? Otras obras son muy hermosas que para mí me provocan lo que yo llamo el archivo de la poética erótica en Mendieta, que hablan también de su vinculación tan profunda y tan cosmogónica y agónica con el territorio del que fue arrancado, lo que ella llama el útero, ¿no? El útero de ese paisaje y cómo ella va a transmitir a través de Ochun, por ejemplo, que es una silueta de arena, de agua, que adopta la forma de Cuba, que está en nuestro video y que de algún modo también está plasmando el cuerpo territorio de Cuba,
con su propio retorno a esos orígenes, ¿no? Hay otras obras que son realmente muy interesantes en este diálogo que ella dice conduce entre el paisaje y el cuerpo femenino basado en su propia silueta, ¿no? Creo que esto nos da muchos elementos también para pensar no solo en los feminismos multiespecies o ecofeminismos, sino también incluso en los feminismos comunitarios, el cuerpo territorio, que ya estaba plasmado en todo lo que es la serie Siluetas, ¿no? Esa que dice, Mendieta, me convierto en la extensión de la naturaleza y la naturaleza se convierte en una extensión de mi cuerpo, ¿no? Y ese acto obsesivo de afirmar los lazos con la tierra, sí, es de una fuerza femenina omnipresente, ¿no? Creo que allí hay parte, ¿no? Gran parte de la clave de lectura, también de interpretación, que nos permite ahondar, sumergirnos, ¿no? Fundirnos, ¿no? En ese gran legado de Ana Mendieta, que está vinculado necesariamente también con cierta orfandad, o como ella le llamaba el vacío, es decir, lo que ella llamaba la tierra sin bautizar desde el principio y el tiempo que nos mira desde el interior de la tierra, ¿no? Eso es un legado que ella nos deja también en esos términos. ¿Por qué elegir el agua como el elemento central para esta obra, ¿no? Tratándose de los cuatro elementos. Y ahí aparece vinculado absolutamente a lo que es el pensamiento archipelar, donde está Marie Secondé, donde está Derek Walcott, donde está Frantz Fanon, donde está M. Césaire o Edward Gleason u otras grandes escritoras feministas del Caribe, ¿no? Creo que es central pensar en Mendieta, sobre todo pensar en ese sistema de islas concatenadas, en donde tuvo lugar la primera revolución haitiana frente a la conquista y a la colonización francesa, y que desencadena luego todo el proceso también de liberación de la esclavitud a lo largo de todas las islas, ¿no? Y creo que es tan interesante, ¿por qué? Porque gran parte de todo ese ecosistema archipelar que uno piensa como un laberinto, ¿no? De islas mayores, las Antillas menores, todas ellas concatenadas, pero a su vez también sufriendo el brutal avasallamiento de la conquista, pero también lo que Fanon decía, la departamentalización de todas las lenguas, ¿no? Es decir, cada imperio tenía y siguen teniendo, ¿no? Todavía su propia isla, ¿no? Y en esa posesión de esas islas del Caribe también apareció algo del orden del creol, es decir, no solo la revolución de Haití, sino también la descolonización del lenguaje imperialista a partir de la imaginación, ¿no? Poética, política, ¿sí? De pueblos que lograron crear una lengua en común para poder comunicarse, ¿no? Entonces creo que si contextualizamos la obra de Ana Mendieta en Cuba, en el Caribe, en las Antillas, ¿no? En la concatenación de pensamientos archipelares, creo que también estamos frente a una gran pensadora, ¿no? Una gran intelectual, una obra que realmente en su corta edad ha vivido muchísimas más vidas, ¿no? Que quien pensara que llega hasta los 90 años quizás, ¿no? Siempre uno se concentra en cuán joven ha sido, arrojada al vacío, y luego también cuántas vidas no ha vivido a lo largo de sus 35 años de edad. Y aquí me parece que también hay algo muy interesante, que es la recuperación que yo hago en términos también de pensar la isla, sí, como el territorio de la tierra-mar, pero también como esa estética laberíntica e insular, que está aferrada sin dudas a lo que Edward Leeson llamó el abismo, como también ella lo plasma en algunos textos que ella ha escrito, porque la verdad que tenía una pluma maravillosa, no se dedicó a escribir, pero lo poco que ha dejado escrito es de una contundencia muy profunda, poética, muy profunda, ¿no? Y es bien interesante, ¿por qué? Porque justamente donde toda navegación
se convirtió en el primer tráfico humano de personas esclavizadas desde África hacia el Caribe, hacia Brasil, ¿no? Y es a todo lo que va a ser la ruta de la esclavitud hacia Cali, ¿no? Y también hacia el puerto de Buenos Aires y Montevideo, tiene que ver también con lo que Gleason llamaba los bajos fondos, es decir, esos grilletes oxidados, ese abismo que se abría en el mar, ¿no? Decía Gleason, todo el mar al fin dulcemente dispuesto a los placeres de la arena como un enorme comienzo, como una forma de acompañar las bolas enmohecidas y la memoria depositada en el lodo, ¿no? Esto es también muy interesante porque nos habla de algún modo de ese devenir caribes, de esa forma también que uno encuentra en lo que yo llamo memorias acuáticas o comunidades submarinas, ¿no? También lo dijo el gran poeta Brad White cuando habló de la unidad submarina, ¿no? Es decir, cómo en el depósito del océano se encuentra la memoria de aquellas poblaciones que fueron desterradas desde el África, en su mayoría pueblos yorubás, hacia el Caribe y desplazados luego hacia el resto de Sudamérica, ¿no? Entonces, allí hay algo también que plasma la idea del agua que tiene que ver con la memoria, ¿no? Con el sedimento, con el lodo, con lo que queda allí luego de la trata de la esclavitud, ¿no? Por eso la obra está enfocada en ese mar, ¿no? En esa forma que tiene y que Ludmila creo que ha logrado plasmar entre el devenir ave, el devenir pájaro y el mar y el océano. Una obra que connota esa idea también de cómo ella abrazó, lo dijo la propia Mendieta, esas tradiciones espirituales de los Yoruba en África y también cómo trajo consigo algunas investigaciones que tenían que ver con lo que ella comenzó en México a investigar, que eran las aldeas africanas y el destierro de las mujeres de las aldeas de sus familias cuando se desposaban y para no sufrir el desarraigo de esa tierra, llevaban a cuestas una bolsa con tierra e iban comiendo tierra durante todo el camino que llegaba a la aldea de destino de sus esposos, ¿no? Hay algo que tiene que ver absolutamente con eso, que está inscrito en las huellas de Mendieta y que de algún modo queríamos transmitir en el video obra. Y Kiksi, para no olvidarme, significa respiración, ¿no? De algún modo el latir de Mendieta presente en nosotras hoy o cada vez que activemos, ¿no? De algún modo esa memoria. Muitas graças, Karina. Fiquei pensando que em seu vídeo, a minha sensação assistindo junto com o áudio, que você traz como se fosse, até pelas vistas aéreas, você traz quase que um mapa dessa natureza, divindade, é, como se fosse uma arqueologia desses elementos no trabalho da Ana, né? Eu achei, acho que talvez a palavra educativo, para além de artístico, talvez seja uma boa palavra para o trabalho de vocês. Desculpa interromper, Gracias. porque infelizmente por questão do tempo, tá? É uma pena não poder ouvir falar mais, mas a gente vai continuar conversando depois da fala da Nath. Então, quero convidar a Nathalie Meredia para fazer a fala dela. A Nathalie pediu para a gente fazer uma em forma de conversa também, então eu vou ficar aqui e quando você quiser encerrar a sua primeira, a sua abertura, você para e eu entro de novo, tá bem, Nath? Tá bom, obrigada. Obrigada a todo mundo. Quem está assistindo, a quem já foi na exposição, já que vai ser gravado, a quem se interessa pelo assunto. Agradeço pelo convite. Quando eu fui convidada, eu fiquei pensando o poder historiográfico que essa exposição tem, né? Porque a gente está falando de cartas à Mendieta e a gente está falando, na verdade, de uma ode, né, à Mendieta, uma honraria, enfim, é um lugar de experimentação a partir desses trabalhos da Ana Mendieta e da vida dela,
mas ao mesmo tempo é um lugar muito enriquecedor com os nossos trabalhos, né? Dialogando dessa forma. Então, me parece muito potente. Eu queria iniciar minha fala, compartilhando a minha tela, e aí eu vou ver com vocês se está funcionando a tela. Vamos ver. Peraí. Vocês conseguem ver o trabalho dela aqui? Sim, Mas Nath, não consegue? Tá bom, sim. tá. Então tá. É, primeiramente, né, eu queria dizer que eu trabalho com performance, então, para mim, eu falo sobre um trabalho, né, que dialogasse de alguma forma com a dita. Eu pensei diretamente nesse trabalho dela, que é o Glaze on Body Prints, que são as impressões, né, em chapas de vidro do próprio corpo dela. E a gente tem essa, digamos assim, essa brutalidade, né, com que a Ana Dieta, ela manipula é, os materiais ou as materialidades do trabalho dela, e essa agressividade, ela me interessa enquanto uma resposta ao possível agressor, que é o que eu acho que tem muito a ver com o trabalho da Maria também, né? Então, ao mesmo tempo que ela pega essa chapa de vidro transparente e ela vai imprimindo, né? Ela vai de pressionando sobre o corpo dela, a gente tem a deformação do próprio corpo, né? A deformação não do corpo, mas do rosto, que eu acho que é uma coisa também interessante de a gente perceber, porque muitas vezes para a psicologia, né, o rosto ali, principalmente a parte do olhar e tudo, está muito ligado à nossa identidade, né? Tanto é que quando não pode mostrar o rosto de alguém, às vezes tampam só os olhos, né? Numa entrevista, alguma coisa assim que seja mais crítica. Então, pensar no nosso rosto enquanto os traços da nossa identidade e ir para esse lugar da deformação, né? Eu acho que é interessante. E com isso, eu trouxe esse trabalho, que eu acho que está rolando ali, mas é só para o pessoal ter noção, as meninas também, as artistas, quem não tiver visto, eu queria, enquanto eu falo, mostrar rapidinho que ele se chama Ode a Orlã e Mendieta, que eu fiz quando eu estava na faculdade ainda, há uns 12 anos atrás. E é um trabalho em que, se a gente olha aqui, né? Aqui tem o facão, aqui tem o cinzel, peraí, aqui, vou deixar carregando. Mas eu utilizo facão, utilizo serra em disco, utilizo cinzel, que é um material de esculpir, uma ferramenta de esculpir materiais pesados, tipo pedra, né? E aí o que eu faço? Eu trabalho diretamente com o meu rosto material, né? Então o rosto ele é colocado nos performance dessa plasticidade do rosto, do fenótipo dele, né? Então, na época eu estava interessada em fazer um parâmetro com a Mendieta, a partir desse trabalho que eu mostrei, mas utilizando esse, né? Aqui a gente tem o cinzel, que é de esculpir uma matéria pesada. Então, quando ele está num rosto e eu tenho noção de que o meu rosto é um rosto mais delicado, eu trato o rosto diretamente como matéria possível de ser manipulada, né? Dentro desse parâmetro, desse aspecto, que tem sempre um tensionamento, né? Do que pode me machucar e de como aquilo está sempre no limite, né? O limite da violência, que é o que eu mesma me imponho a partir dessa ferramenta e que eu, dessa forma, vou desfigurando o meu rosto, assim como no trabalho da dieta, que é o Glaze on Body. Trabalho
é um trabalho que ele é uma série, né? Então, os outros têm outros títulos, mas esse aqui também é o de Aurélio Mendieta, que é Com o Facão, e que eu acho que é interessante pensar o facão dentro da nossa cultura afro-brasileira, né, de resistência, assim, dentro desse lugar também de pessoas que trabalham, trabalham no interior. Então, o facão ele é essa ferramenta de sobrevivência, sobrevivência na mata, de sobrevivência para tirar, cortar o alimento, e com isso eu pego o facão e eu começo a fazer simetria, né, desse rosto. Esse rosto se torna essa superfície manipulável e que, ao mesmo tempo que é um objeto cortante, um objeto que também é muito ligado, né? Se a gente fosse dar gênero para os objetos, né, eles não têm, mas se a gente fosse textualizá-los em, em nas utilidades do dia a dia, com questões de gênero, a gente teria o facão ou todos esses materiais mais industriais ligados a um uso masculino também, que eu acho que isso é importante de ser dito. Então, como eu tenho, né, a ferramenta que me impõe, que me traz disso de violência a partir dessa manipulação grosseira do material, é, eu tenho outras reflexões, né, do que somente um rostinho de anjo, que é o nome da série, né, Rostinho de Anjo, é, que é esse lugar desse rosto de uma menina de 20 anos, né, na época. E aí eu começo e eu termino com assimetria. Começo assimétrica, né, assimetrizando o rosto e depois termino dessa forma. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui só para continuar falando. Esse trabalho foi, né, o vídeo que eu mandei para vocês e eu achei muito interessante quando uma das artistas falou, porque é meu cachorro. Quando uma das artistas falou que ela compartilhou, né, de um viés do amor, do afeto, porque é minha escolha para trazer, tá, que é uma pessoa de alguém em que eu estou sendo a mediadora, que é a carta de Zoe Leonard, né? Que é a artista que ela escreveu que ela queria um sapatão para presidente, uma pessoa com AIDS para presidente, e uma bicha para presidente, e que queria alguém que não tivesse plano de saúde para ser presidente, e aí elementos em que ela vai trazendo pessoas marginalizadas, né, estereótipos de pessoas banais, marginalizadas, violentadas, são minorias a esses cargos de poder, porque a primeira coisa que se eu pudesse, porque para mim, se eu pudesse conversar com a Mendieta em morte, ela estaria num contexto talvez um pouco melhor do que o nosso, porque o contexto humano e político ela já passou. Então, talvez ela teria o que me responder. Essa carta é como se fosse uma vontade de uma resposta, o envio para uma resposta, o convite a um diálogo político sobre o momento que a gente passa e que eu acho que, apesar de essa carta, né, ser aí de 30 anos atrás, né? A gente tem muito contemporâneo, urgente para esse momento. Então, essa foi também a parte da carta, né? Eu gosto muito desse texto da Zoe, porque eu acho que é, traduz muito a necessidade de revolução, né? Revolução dentro das micropolíticas e da política enquanto sistema mesmo, né? Organizacional aí da sociedade.
Então, essas foram as minhas contribuições aí para a exposição. Obrigada, Nath. A gente tem mais 4 minutos. Quando você trouxe, eu queria pedir para você comentar, porque você foi a única que usou em texto a apropriação, né? Você começa a sua carta dizendo que você gosta muito do texto da Zoe, e você, na sequência, coloca o texto integral em inglês. Aqui, fisicamente, a gente tem assim, em inglês, e na sequência, a tradução em português. E nos vídeos tem muita apropriação de imagem, tanto de trabalhos da Ana, os vídeos todos, né, da mostra, quanto de trabalhos de outros artistas, de vídeos de jornalismos e filmes até. E o que eu queria te pedir para você comentar um pouquinho é que, para mim, quando você trouxe o texto da Zoe, além dessa prática já sabida da apropriação em arte, né, que a gente já tem como algo é, instituído como método, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão de trazer para o diálogo, ao invés de ser entre duas mulheres, né, você e a Ana, você trouxe uma terceira pessoa. Então nem existe, né, tipo na dialética é entre dois, né? Então se você abriu a sala, abriu o tamanho da conversa, e eu queria que você comentasse um pouquinho disso nessa perspectiva que a gente pode pensar na necessidade de uma pluralidade, junto a uma necessidade de movimento como grupo, enquanto mulheres. E eu acho que foi algo que eu achei muito incrível, esse diálogo entre três nessa carta que você coloca como parte da sua obra. É, acho que parte de aquele jargão de que o pessoal é político, né? Porque o jargão do pessoal é político, ele é uma sentença máxima do feminismo na sua primeira onda, né? Porque é quando as mulheres começaram a se encontrar em grupos nas suas casas, e uma via que a outra tinha uma reclamação parecida, que o marido tratava igual, que o serviço doméstico estava sobrecarregando, e a partir dessa, né, de se juntar, de trazer essas terceiras pessoas para o diálogo, é que se começou a criar uma consciência de que o problema ele era social, né? Ele era sociopolítico. Porque se são os mesmos problemas que elas estão passando, né, dentro do cotidiano ali doméstico, também vamos pensar em um recorte heteronormativo, né, com quem tinha família e tudo, é, eu acho que trazer essas terceiras pessoas para o diálogo é sempre importante, porque fazem a gente criar uma consciência política maior, né? E às vezes uma determinada pessoa vai estar situações do que a gente, né? A gente vai descobrir juntas a partir da fofoca, né? E nada mais do que um grande se juntar e, entre aspas, fofocar, né? Porque a fofoca, eu tenho essa amiga que é pesquisadora também, e ela fala que fofoca é política, né? Porque o pessoal é político e a fofoca é política no sentido de passar as informações de problemas que a gente passa, né? Porque o problema, eu acredito que nunca se passa sozinho, essa também é a minha máxima, até para você se respaldar juridicamente em relação às coisas, né? Um problema você não passa sozinho. Então, vai um pouco nesse lugar, porque eu pensei, nossa, escrever uma dieta, isso é uma tarefa um tanto complicado. Então, eu vou me apropriar de um diálogo que eu gosto muito, que é um diálogo político, que eu acho que ela iria concordar com tudo que está escrito na carta da Zoe, eu acho, né? Pensando nesse sentido de mulher feminista dos anos 70, latino-americana, e que após a morte dela foi embranquecida, né? Porque cá entre nós, que a fofoca é política, né? Mas para todo mundo ouvir, na exposição que teve no Sesc Pompeia dela, né? Eu fiquei sabendo que
A família dela, que detém, né, os direitos autorais dela, e a galeria gostariam que ela fosse chamada como White Latin, ou seja, latina branca, mulher latina branca. Só que a gente tem um conflito dentro disso, porque nos Estados Unidos, pessoas brancas não são pessoas latinas. Não é possível ser branco e ser latino. Ser é latino, você é branco. Então, a gente tem ali um conflito mercadológico, né, que olha diretamente para as origens da dieta, tentando absorvê-la enquanto norte-americana para fazer mais dinheiro, porque um norte-americano vale mais que um latino só, né? Então, para fazer frente aos compradores, frente às pessoas que vão se utilizar, se estiver no poder da família. Então, isso é um absurdo, assim, que ele criar um conceito, né? É o mercado criando um conceito de branco latino para absorver mercadologicamente de uma artista latina não branca, né? Dentro ali do sistema global de arte, né? E o sistema imperial ali dos Estados Unidos. Então, foi um pouco nesse intuito que eu trouxe a Zoe, respondendo, né? Ok. Zoe o quê, Nathalie? Zoe Zoe Leonard. Leonard. É tipo Isso, vou Leonardo, escrever tem o O aqui. no final. Tá, Eu não cortei essa obrigada. que você fala, Nath, porque desses últimos minutos, porque eu já pensei em estender e já começar as perguntas, né? Você estava respondendo uma pergunta, então deixei estender um pouquinho. Queria perguntar se alguém da mesa quer fazer alguma pergunta para vocês, senão eu também já engato aqui e já continuo. A Guada, a Raquel, Eu querem fazer tenho, pergunta? eu tenho Tenho pergunta. pergunta. Gênova, Gênova, você como mulher, artista, migrante, em deslocamento, que sai do seu país, chega em outro país para sobreviver e começar uma nova forma de vida e de viver. Como foi esse processo assim interterritorial, no sentido como que pensar para continuar fazendo arte, né, nessa migração, nesse processo todo? E se você pensava que ia fazer arte nessa nova terra, como que foi esse processo para você, assim? Porque também eu percebo, Jay, que no seu processo, é, o fato, toda a sua história, né, de ser migrante e desse país tão conturbado politicamente que é a Venezuela, isso fortaleceu muito o seu trabalho. Esses desafios todos fez você te deu, o seu material, né? Foi a sua matéria-prima. E, mas como você fez, como você lapidou essa matéria-prima, fez toda a diferença. Então eu fico me perguntando como foi para você esse processo. Porque está sendo ainda. Por isso eu acho interessante essa pergunta, porque é uma coisa que sempre vem, né? Tipo, nossa, como tem sido, né? Seguir caminhando no fazer artístico, sendo uma pessoa migrante. Eu acho que isso tem sido graças à possibilidade justamente de construir afetos, que têm sido raízes, que têm sido sustento e que têm sido também uma possibilidade de abrir portas e intercambiar conhecimentos, né? Eu vejo que quando eu falo, por exemplo, mesmo nesse trabalho, eu falo siga sendo um caminho, né, para a gente resistir, para a gente construir, né, para a gente fazer um caminho de honestidade, né? Eu acho que a arte permite que a gente honestamente, não sei, desde meu processo, eu honestamente me conecto com as pessoas. Então, não tem sido fácil, porque é isso, basicamente se adaptar a outro território, outro código, outra língua, outra
principalmente isso, né? A gente tem uma fronteira muito grande que é a fronteira do idioma, da linguagem. Então, chegar, por exemplo, num território como Boa Vista, que foi para onde eu cheguei no início, foi um choque, né? Eu entrei num momento em que Venezuela vivia uma crise política bem forte, né? Que foi 2019. Então, eu basicamente assim, meus primeiros trabalhos que eu desenvolvi aqui como performance, eles traem muito essa vinculação hacia é, a uma denúncia hacia a objetificação do corpo da mulher, hacia a confrontação da xenofobia, hacia uma um gesto também, né, de justamente me apropriar desse desarraigo e dessa forma de ter que migrar e deixar tudo atrás, né, essa perda digamos, de lugar, né? Porque se deslocar, estar em deslocamento, por isso eu acho, eu trago a metáfora da caça, corpo em movimento, né? A gente vai criando caça, como a caça viaja comigo, minha caça é meu corpo, e meu corpo é um território. Então, trazer essa narrativa sendo uma pessoa migrante é desafiador, porque a gente atravessa muitas dores, né? E eu acho que nesse sentido, quando eu, por exemplo, vejo a obra de Mendieta, me inspira e me levanta, sabe? Me dá luzes. Eu falo isso no vídeo, né? Sinto que a Mendieta é uma artista que, através da prática da sua ancestralidade, da búsqueda da sua ancestralidade, apesar do desarraigo, ela ilumina, né? Ela traz muitos fundamentos para a gente, honestamente, falar desde a nossa biografia, desde o nosso fazer artístico e também nos reinventar, né? A gente está em um processo de ressignificação, então eu acho que muito de meu trabalho tem sido isso, né? Ressignificar muitas de minhas memórias, de meu território local, em tentar achar lugares comuns e pessoas que, de alguma forma, aqui no Brasil, né, eu tenho tido essa possibilidade, né, de conectar com artistas também e pessoas em geral, assim, que têm se sentido interessados também por conhecer meu trabalho e que, às vezes, a gente, quando a arte tem essa potencialidade, né, que realmente ela nos ajuda a desdibujar certas fronteiras que o próprio sistema coloca em cima da gente, né? E mais quando a gente também aborda a arte desde o intercâmbio de conhecimento. A arte e a educação, por exemplo, para mim, tem sido uma estratégia de poder conectar com as pessoas, de poder intercambiar conhecimentos para além de todas as proibições e desafios que o sistema político, geopolítico nos coloca e para cruzar essa fronteira da linguagem, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente fala e traz o espaço doméstico, né, para um lugar museístico, para um lugar que, como a Manuela falava, muitas vezes diminui ou invisibiliza, a arte invisibiliza muitas vezes o trabalho das mulheres, né? A gente sempre é colocada, foi sempre colocada como uma musa, como um assistente, mas não como uma mulher artista. Então, digamos, uma mulher artista que, para além de suas colocações do sistema, a gente tem uma história, a gente tem uma memória, e a gente tem coisas para construir, a gente tem coisas para aportar. E, enfim, eu sinto que ha sido uma experiência, sim, desafiadora, mas de muitos aprendizados, né, Raquel? Sim. É uma dádiva também para mim. Para mim é um presente poder caminhar pela arte como um lugar de acolhimento também, de vida, de transcendências dessas fronteiras, né? Fronteiras sociais, fronteiras territoriais, fronteiras culturais. A gente tem muitas fronteiras culturais. Eu acho que migrando eu tenho me topado com isso corpo a corpo, né? Principalmente sendo uma mulher venezuelana, né? Porque, enfim, eu acho que muitas vezes as pessoas é isso. Venezuela vive uma situação política muito grande, muito difícil, muito complicada. Eu, por exemplo, escutava a Karina ao início de nossa conversa, como contava como
a Argentina tem mudado e tem vivido um monte de câmbios radicais, né? Um desmontaje de todo um sistema social e cultural que, de alguma forma, era sustentado e apoiado pelo Estado, e que agora isso já não existe mais, e é um período de tempo muito difícil. Então, quando isso impacta diretamente nos meios culturais e artísticos, a gente vê isso como uma coisa desafiadora, mas também um momento para ressignificar e reivindicar, né? O momento de tomar a rua, é momento de sair do museu, com o espaço do museu se desloca para o espaço público, para se conectar com a população. Então, eu sinto que muito de minha prática vem também de um fato de deslocar do dentro para fora, sabe? Eu me interesso por ocupar um espaço museístico, mas eu também me interesso por ocupar a rua, por ocupar o espaço público e dialogar com as pessoas que estão afora, para além dos espaços do museu também, não? Sendo que a arte chega para as pessoas sempre e quando também a gente se procure ocupar espaços não convencionais da arte, né? Então, isso tem sido também uma forma de me manter fazendo arte, ocupar lugares que eu acho que nos correspondem ocupar, tanto mulheres como sendo artistas, como também sendo uma artista, digamos, latino-americana, né? Nesse conceito latino-americano e suas diversas categorizações, por exemplo, isso que Nathalie trouxe agora sobre como a própria família de Ana Mendieta tenta colocar ela dentro de um lugar e de um target de artistas para politizar ainda mais e se lucrar ainda mais da própria obra da artista. É muito desafiador, gente. A gente está, às vezes, nadando contra essas correntes, né? Obrigada, Gê. Respondeu, sim. E parabéns pela indicação do Prêmio Pipa, viu? Parabéns, que isso é muito importante. Obrigada. Obrigada. A Dita quer fazer alguma pergunta? A gente tem uma pergunta aqui, tá? Também na plateia. A gente, na verdade, tem presenças ilustres na plateia. Tenho aqui uma professora minha me ensinou tudo sobre arte. Eu estou muito feliz que ela está aqui. E aí, Guadira, você pode ceder sua vez para ela falar primeiro? Pode ser? Nádia, você quer vir aqui para elas te verem? Para elas te verem na câmera? Ela vai falar aqui desde a câmera. Olá a todas vocês. Bom estar aqui, né, nessa conversa maravilhosa. Eu queria, assim, primeiro destacar duas coisas que eu achei super importantes, né? Primeiro, ou duas ou três, não sei. Primeiro, eu acho a ideia da curadoria muito original, né? Quer dizer, de você trazer a palavra como imagem, e uma imagem também. Eu vi os vídeos agora, são muito, muito bons, e uma imagem que também se torna palavra através da nossa consciência. Então, eu acho que é super importante ter também a presença da América Latina nessa exposição de mulheres latino-americanas. Eu acho que a gente tem uma perspectiva ainda muito eurocêntrica dentro da história da arte, dentro da história da fotografia como um todo. Então, assim, eu acho que essa exposição é uma chance de conhecer muitos trabalhos importantes aqui. E aí, quando eu vi as cartas, que são extremamente poéticas também, né? Elas falam também de natureza, elas falam de fogo, elas falam também de correntes, né? De água que se espraiam pela terra. Eu achei assim muito interessante e eu lembrei da Soficale, porque a Soficale, a palavra também é muito importante, né? Uma exposição dela, e em que ela é, fazia um texto e ela traduzia esse texto em várias línguas. E aqui a gente também não tem várias línguas, mas a gente tem vários significados. E eu achei assim muito, muito bacana. E com relação aos vídeos, o que eu vi, né?
o primeiro vídeo em que um artista, eu acho que é desvio para a Ana, que uma das artistas está deitada, não consigo saber o É nome. a Raquel, é A a Raquel. curadora Raquel. Raquel, então, assim, eu gostei muito, fora os outros vídeos que também são bacanas, porque, primeiro que ele me emocionou, sabe? Assim, ele me tocou. Além, assim, de você ter a questão do corpo presente, mas você também tem a questão do corpo em desaparecimento, né? Você tem a roupa, como você também tem um mundo em catástrofe, você tem Gaza, né? E aí, então, a gente, quando pensa também nesse desaparecimento do corpo, nesse esfacelamento, né, que existe no mundo contemporâneo também, então eu acho que a gente tem duas coisas assim muitíssimos importantes. E aí eu queria perguntar às curadoras, né, como é que surgiu, no caso, a ideia dessa exposição, como é que ela foi elaborada? E desculpa, eu não consegui ouvir muito o vídeo, que eu tenho um pouco de deficiência auditiva agora, e estava entrecortado. Mas, assim, eu quero dar parabéns a vocês e boas-vindas aqui, que a gente está no Rio de Janeiro, tá bom? Obrigada. Obrigada, Nádia. Vocês não fazem ideia da minha honra de estar recebendo essa mulher que me tirou do caminho do mundo perdido sem arte, me colocou dentro do mundo da arte. Eu estou muito feliz, de verdade, com a presença dela. E vou deixar vocês responderem, então, nossas outras curadoras, a pergunta dela, tá bem? Sobre o projeto. Vai, Guada. Responde a sua vez. Estão me ouvindo? Sim, Tá. Oh, bom, eu ainda mando profundamente em português, eu quero falar em espanhol, porque este proyecto ha sido pensado, nuestro grupo tiene prácticas artísticas contracoloniales, y nosotras intentamos permanentemente repensar los espacios y los modos desde los cuales nos posicionamos como mujeres, personas que trabajan en el campo artístico, amigas, docentes, en fin. Entonces, por eso como uno de los planteos es reivindicar la pluralidad de lenguas. Entonces, por eso voy a responder ahora en portugués, digo en español. Sobre la pregunta que nos hacía ahí la compañera, este proceso es como Raquel contó al comienzo, viene inspirado desde el proyecto de Karina que ya difundieron en el 2020. Yo recuerdo que Raquel también lo compartió conmigo en esa época, hicimos una primera tentativa y lo retomamos porque quedó en nuestra memoria corporal la idea de darle una continuidad y pensando en la amplitud de temáticas que el proyecto, digamos, el trabajo de Ana posibilita, habilita para todas nosotras. Y en cuanto al principio, cuando Manu organiza vemos el llamado, hacemos nuestra presentación, pensamos en un número X de artistas, empezamos a pensar en una pequeña red y de repente empezamos a ampliarla y también a darle un valor simbólico a la cantidad de artistas que queríamos que fueran parte de este proyecto. Y algo que era el aporte que quería hacer yo en realidad aquí, porque mis compañeras son maravillosas y tienen muchas inteligencias y ya han desplegado ellas en sus preguntas y ustedes también en sus respuestas. Yo solo quería agradecer a cada una de las artistas que está siendo parte del proyecto, a Manu y a Raquel por ser también parte de toda esta red de estructura y sostén y pilar y varias cosas en simultáneo, porque siento que esta experiencia está siendo una especie de realismo mágico en la práctica, porque es un proyecto que abarca una interterritorialidad, una multiculturalidad, como hablaban recién también con Natalia, una pluriculturalidad, habilita la posibilidad de tener diálogos en simultáneo en diferentes lenguas, lo que nos obliga a pausar y escucharnos. Entonces, a tener otros usos de tiempo
no solo lineales y acelerados. Entonces creo que toda esta interconexión que estamos entre todas construyendo acá nos habilita estos espacios de imaginarios políticos, sociales, ecologistas, identitarios, siendo una realidad. Y yo estaba pensando recién en la frase que dijo Génova, que ella dijo, mi casa es mi cuerpo es mi territorio, ¿no? Que es un eslogan que se escucha, digo, en estos espacios se menciona. Y yo estaba pensando, podríamos hacer una inversión, pero cíclica, que sea a arte é o meu território é o meu corpo é minha casa, então minha casa é a arte. E a gente irá em torno desse círculo, né, de vida e, sim, de vida e prática social, eu acho. Então, era isso. Queria agradecer a todas vocês por fazer parte desse projeto, ao espaço do Centro Cultural por receber a gente e ao público ali bonito que está acompanhando a gente hoje. Obrigada, meninas. Obrigada, Nádia. Obrigada, Guada. É, eu queria, assim, fazer. A gente já está 18h25, mas acho que dá tempo de fazer pelo menos uma perguntinha ainda. Eu queria fazer uma perguntinha para Karina, e tem uma outra para a Nath depois na sequência. E se, né, se as meninas concordarem. É, eu, é, eu- Talvez eu precise de tradução, Guada. Karina, o seu texto, para mim, deu uma sensação, como eu te falei, além de ser o vídeo ser como se fosse um mapa, né, um panorama sobre os elementos da natureza, o seu texto me deu uma sensação de uma pesquisadora poeta, porque ele é um texto muito sensível, ao mesmo tempo que é um texto com referências bibliográficas, né, que traz citações, né, dá para ver as duas marcas ali, a artista e a pesquisadora acadêmica, né, no texto. E tem uma passagem específica que você cita a Bárbara Kruger, que você fala sobre, eu vou citar em português, né? Que ela pergunta: quem escreverá a história das lágrimas? E aí me lembrou o texto do Walter Benjamin, que aqui em português é chamado de Sobre o Conceito de História, e que esse texto para mim é um texto muito marcante, assim, sobre ética. E ele fala sobre algo sobre escovar a história a contrapelo e honrar os mortos e não abandoná-los no caminho, né? Não deixar nossos mortos, nossos heróis, nossos resistentes no caminho. E aí eu queria te perguntar, como artista, poeta, pesquisadora, acadêmica, se para você, quando a gente homenageia a Ana, 40 anos depois da morte dela, né, as feministas nunca deixaram a Ana morrer, e se você vê isso como uma escrita dessa história das lágrimas, dessa história dos outros heróis, né? Não os heróis da hegemonia, mas os heróis da resistência. Ay, es muy conmovedor escucharte, Manu. Sí, creo que es como cuando uno conecta y no hay casualidades. De hecho, yo estaba trabajando en una investigación académica del registro de feminicidios en 2015. En Argentina no había no antes, perdón, de Ni Una Menos, o sea, 2012. Ni Una Menos fue 2015 y en 2012 yo empiezo a dirigir una investigación de feminicidio. Y una amiga que fue curadora de Ana Mendieta y que fue su amiga en Puerto Rico, pero ella hizo en el Museo del Barrio de Nueva York la muestra de Mendieta y la retrospectiva. Cuando me escuchó en la ponencia y yo desplegué un PowerPoint y estaba la imagen muy grande de Mendieta, yo no la conocía a Petra. Entonces termino y ella viene y me abraza. Y me dice, Karina, hacía tantos años que nadie hablaba de Mendieta. Y se puso a llorar. Entonces fue como muy sentido, como una conmovedora historia de la cual yo empezaba a tratar de reescribir esa historia desde otro punto de vista, no de la anticipación de las siluetas, ¿no?
de lo que todas las historiadoras del arte suelen repetir. Y entonces yo me quedé conversando con Petra mucho tiempo, ella me dio todo el material con el cual yo inicio una investigación para el Fondo Nacional de las Artes 2018, porque me doy cuenta que mi investigación académica en feminicidio no prosperaba, porque mi equipo de investigación y yo misma necesitábamos tiempo para procesar. No podíamos procesar las muertes, no podíamos procesar las imágenes bestiales que nos mostraban los legajos. No estábamos capacitadas, o sea, no podíamos, o sea, yo soy socióloga, no soy psicóloga y no necesitaba herramientas. Y fue ahí cuando desperté a la necesidad de decir, necesitamos otros lenguajes. La sociología, las ciencias sociales son límites, no nos sirven. Sí hubo muchos avances porque logré sentar a los registros de feminicidio, logré fortalecer en el CONICET la idea del feminicidio dentro de las ciencias, ¿no? Hice muchas luchas dentro de la academia, pero no era suficiente. Entonces creo que ese cruce con Petra, Barreras del Río, fue fundamental para yo comprender que era por ese camino que necesitábamos sensibilizar. Y así fue como en ese encuentro fue celebrar a Mendieta en su vida y no en su muerte y exigir justicia, porque de hecho, o sea, nunca dejamos de hablar de feminicidio, y también empezar a situar a Mendieta en nuestro territorio, porque en Cuba mismo yo fui en 2017. Fundamos una escuela muy importante con comunidades afrodescendientes y cuando yo comienzo a hablar de Mendieta en esa fecha, las compañeras me hablaban de una Mendieta que era estadounidense. Es decir, en propia Cuba, Ana Mendieta no tenía una memoria, no tiene una memoria, está abandonado su sitio. Yo he hecho muchas ahí, ligaciones con la Casa Patrimonial, con mis amigas que están dirigiendo la Casa de África, para ver si se puede realizar alguna restauración de ese sitio, porque la memoria de Ana se va en la materialidad de cómo se va percudiendo ese patrimonio que no se cuida. Es también cómo vamos olvidando, ¿no? Y cómo vamos borrando de la memoria. Entonces creo que a partir de allí fue como mucha más fuerza de decir, no, Mendieta es nuestra. Y la Galería Lelón, que nos prohibió usar las siluetas en los flyers aquella 2020, nos escribió y nos exigió que bajásemos la silueta del flyer. También es la apropiación que yo supongo que nunca ella hubiese imaginado, no hubiese querido, ¿no? Entonces fue también decir, no, la memoria Mendieta no la pueden apropiar. Pueden decirnos que bajemos el flyer, que bajemos la imagen, que no pongamos una imagen de ella explícita o que nos cobren mucho dinero por poner una imagen en un libro de la Universidad de Mendieta, en dólares y demás. Y esa fue también como la resistencia nuestra a seguir adelante, ¿no? Y recuerdo que en 2020 creamos una colectiva que se llama Llamaranas y que convocaba en pandemia para las mujeres y disidencias que estuviesen sufriendo tan fuerte ese momento de la pandemia a celebrar la vida el 9 de septiembre. Hicimos un Zoom con más de 50 compañeras y con una vela, imitando el Ñáñigo Brutal, que son las 46 velas en el suelo que ella coloca en la galería y que las enciende todos los días, colocar una vela e iluminar una parte de nuestra cuerpa que estaba siendo enferma. Quien tenía cáncer de mama, quien había tenido una enfermedad en los ovarios u otro tipo de enfermedades. Y fue un momento bellísimo de mucho renacer, porque era, bueno, depositar la luz, ¿no? En las cuerpas que se iban enfermando. Entonces, celebrar la vida es eso, ¿no? Es seguir honrando esa memoria frente a todos los obstáculos
que te van marcando que Mendieta es pertenece a la Galería Lelón, que es del establishment, cuando sabemos que no fue una artista del establishment, ¿no? Y también esas apropiaciones, ¿no? Que se van haciendo y que van de algún modo forzando una historia que es la que es, no es nuestra búsqueda, ¿no? Nuestra búsqueda es por los raíces, por las ancestras, ¿no? Y en esa búsqueda se encuentran otras Mendietas que no estaban escritas, pero que estaban, solamente había que despertarla, ¿no? Y fue así, creo que es así como empezamos a honrarla y homenajearla, ¿no? E muitas graças por toda a trajetória, né, dessa ideia e dessa de como surgiu, né, o projeto, como você desempenhou essa união de mulheres trabalhando em arte durante a pandemia, que a gente sabe o quanto aquilo nos trazia um pouco de saúde, naquele momento tão doente, né? Então, para a gente não estender muito, né, para o vídeo não ficar enorme, e eu tenho dificuldade de cortar, de finalizar, eu queria fazer uma pergunta para a Nath. É, Mais uma vez, eu vou me debruçar sobre o texto, apesar de eu amar muito o vídeo, eu acho a potência da imagem de uma carinha de boneca, uma carinha de anjo, eu acho ela muito mais potencialmente aterrorizante para um público ser impactado. Então, eu acho incrível, assim, apesar de ficar sofrendo muito, né, sempre naquela tensão, né, do que o vídeo sugere ali, mas eu vou fazer uma pergunta sobre o texto, não sobre a escolha, né, mas sobre um ponto específico do texto, que tem, até você chegou a mencionar quando você falou que tem a Zoe vai dizendo coisas sobre que presidente que ela gostaria, né, que presidenta que ela gostaria de ter, e ela fala algo também sobre alguém sem plano de saúde, né? Alguém que tenha ficado na fila do Detran, e assim, alguém do mundo real, né? Não alguém das elites absolutamente hegemônicas, né? Que são, infelizmente, são os nossos governantes. Surpreendentemente, são os nossos governantes recorrentemente. E aí eu fiquei pensando, do ponto de vista da ciência política, tem uma questão que não consegue ser respondida por essa ciência, que eles chamam de teoria das elites, que é uma ideia mais ou menos assim, que quando pensaram em abrir o voto para pessoas populares, né, porque o voto tem essa questão de primeiro tinha que ter dinheiro, depois tinha que ser alfabetizado, né, tinha uma separação de classe para votar, e quando se universaliza o voto, tinha uma corrente de pensamento, vou chamar assim, uma corrente de ideias, não necessariamente boas, que dizia o seguinte, que se o pobre puder votar, ele vai votar num outro pobre. Então, nunca a elite dominaria. Então, seria uma burrice abrir o voto como algo universal, né? E, surpreendentemente, isso não acontece, né? Infelizmente, as massas, que são a maioria absoluta no planeta Terra, as massas populares, né? A gente acaba. Bom, eu ainda acredito no processo democrático, no processo do voto, eu ainda acredito que acontece de maneira honesta. E tem essa questão dessa teoria e dessa surpresa que a gente tem de por que que a gente não vota nos nossos, por que que a gente não vota em alguém que não tem plano de saúde, em alguém que não vai de helicóptero para o hospital, alguém que frequentou a escola pública, ou talvez até fez um aborto em casa por falta de recursos de fazer numa clínica de aborto de luxo, né, como as elites têm acesso. E aí eu queria te perguntar sobre essa questão, é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Qual o papel das artistas, né, principalmente das mulheres, que trazemos novos ares, né, novos olhares para essa arte, estar na arte, como mulher já é contra a hegemonia, né? Diante dessa dificuldade de conexão da nossa sociedade com o mundo concreto. Assim, de que maneira a fabulação pode interferir e talvez fazendo o link com o que a Guada falou sobre que é algo que ela me disse recentemente que tem permeado as minhas ideias em criação, que é de um uso dessa. Guarda, me corrija o termo, que a gente chama aqui de realismo mágico, mas você usa um outro termo. No, no, es también realismo mágico. Sim, enfim, que é quase um surrealismo latino-americano, né? E mais ligado à natureza também, né?
E aí eu queria que você, como artista, finalizasse essa mesa com algum horizonte para a gente, que- em relação a como é que a gente pode trabalhar, quais são as ideias que podem circular para a gente tentar trazer as pessoas para o mundo concreto, para o mundo material, e talvez a gente eleger um presidente que use o SUS. Sim. Acho que, em primeiro lugar, né, isso de o pobre não votar no pobre é porque nunca foi sobre classe, somente. Não é só sobre classe. São sobre os valores que são vendidos pela mega estrutura que a gente tem sociopolítica. Os valores simbólicos que são vendidos, mesmo que eu não possa comprar, eu posso sonhar, né? Porque sonho tem a ver também com materialismo. Então, acho que, em primeiro lugar, é a gente mudar a perspectiva. Se não é somente sobre classe, se não basta eu eleger uma pessoa, se não basta eu não votar numa pessoa pobre, eu ainda ter outros tipos de valores, né? Valores, por exemplo, como o do velho da Havan, né? Concordar com o velho da Havan, ou concordar com o Bolsonaro, por aí vai. A gente acho que entra num espectro de como que o capitalismo ele molda essa subjetividade. Nós estamos comprando sem moeda valores, né? Possibilidades de ética e não ética o tempo todo. Então, acredito que seja uma reformulação que duas coisas. A gente precisa voltar para o trabalho de base, e esse trabalho de base, no sentido, talvez, como os primeiros encontros feministas, café com bolo, os filhos correndo, e juntar as mulheres de diferentes classes, né? Isso que é interseccionalidade, eu acho também, né? Juntar mulheres de diferentes classes, diferentes etnias, diferentes orientações sexuais, e por aí vai, para a gente ter um pensamento plural. Primeira coisa, a gente precisa voltar a ter um pensamento plural. E para a gente ter esse pensamento plural, a gente precisa conviver com a pluralidade, né? A gente precisa dialogar com ela. É, Em segundo lugar, que eu acho que é uma coisa que é muito difícil quando a gente é minoria, né? A gente tem uma tendência a não fazer autocrítica. Se é mulher, se é mulher, ela é machista. Se é uma pessoa racista, e a gente sabe que não é assim. Então, a gente precisa fazer uma revisão dos valores que nós estamos consumindo, né? E também uma análise de como esses valores estão sendo impregnados na subjetividade dessas pessoas, para a gente poder achar brechas dentro, né, de todo esse sistema e a gente conseguir, de alguma forma, criar esse diálogo plural, esse diálogo transversalizado por diferentes culturas, diferentes classes, diferentes etnias e por aí vai. Sempre com a autocrítica, né? Que é não deixar de se revisar. A gente está aqui num ambiente que tem muitas acadêmicas, tudo a gente revisa os nossos textos o tempo inteiro. Por que que a gente não pode revisar os nossos pensamentos? Por que que a gente não pode revisar nossas próprias reflexões e isso em diálogo com outros? Por que que o café com bolo da minha casa eu não posso chamar também a tia que faz a limpeza da prefeitura? Além de eu ter uma amiga, eu posso chamar a tia da limpeza da prefeitura, porque eu conheço ela. Ela pode vir e eu posso chamar minha avó também, né? Que é uma pessoa que também tem outra classe, outra etnia e por aí vai. Então, eu acho que é uma pergunta muito difícil, né? Mas eu começaria por esses lugares. Obrigada, Nath, pela sua fala. Bom, eu, por muita sorte, vou vê-las todas, quase todas, a Genova ainda não, ao vivo nas próximas semanas. Mas, infelizmente, para o público, a gente vai encerrar.
E espero que a gente tenha muitos outros momentos para trabalhar juntas e está sendo incrível trabalhar nesse projeto e sempre muito rico compartilhar com artistas tão incríveis assim. Tá? Quero agradecer a todo mundo que está presente aqui. Mais uma vez, vou fazer homenagem para minha professora Nádia Peregrino presente. A Silvana Santos também é uma das artistas da mostra, também está presente aqui. Obrigada e todo mundo que veio. E obrigada para vocês todas e encerramos por aqui, infelizmente. Obrigada. Obrigada. Bom, até breve, então, nos falamos já.